Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas asas, das suas vestes, enchiam o templo. Verso 2: serafins voavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça da glória do Senhor. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Obrigado, você. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado foi. Amém? Só até o verso 7. Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia. Amado e querido Deus, estamos, ó Pai, felizes por podermos estar na tua casa. Como o salmista orou, Senhor, da alegria dele de estar na tua casa, para contemplar a beleza da tua santidade e aprender no teu templo, assim estamos nos sentindo nesta noite, Pai, porque a tua presença gloriosa já renovou as nossas forças. Ó querido Deus, este é o momento, Pai, que será ministrada a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos encher, nos capacitar, nos direcionar, que sejamos boca sua nesta noite, e que a palavra, Pai, que o Senhor vai liberar nesta noite, venha de acordo, Pai, encontro aos nossos anseios, às nossas dificuldades, às nossas falhas, Senhor, aquilo que nós precisamos, ó Pai, melhorarmos, Senhor, para continuarmos no processo de santificação ao qual o Senhor nos convocou. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar, o mesmo espírito de adoração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero hoje ministrar um tema bem diferente, né? Você tem, né? Eu acredito que você orou para estar aqui nesta noite. Eu acredito que Deus queria falar com você, tá? Como quer falar comigo, como já está falando comigo já. E eu quero falar de um dos pecados da língua, que é a murmuração. A gente vai ter que falar de mexerico, vai ter que falar depois vamos ter que falar de maledicência, tem muita coisa para falar dos pecados da língua, mas hoje em especial sobre a murmuração. E o profeta Isaías, aqui, ele, na presença de Deus, ele reconhece que é um homem de lábios impuros, que ele tinha uma dificuldade, que ele tinha uma falha. No capítulo 1 de Isaías, você vai ver ele exortando o povo à santidade, o povo a dar glória a Deus. E aqui nós encontramos o profeta, 6 capítulos adiante, ele reconhecendo uma falha. E é bacana que a gente aprende aqui. É por isso que Paulo diz que tudo que aconteceu para que nós pudéssemos ter como exemplo para as nossas vidas, e que nós possamos aprender com o povo que viveu e foi descrito aqui na Bíblia Sagrada. Tudo que foi escrito para que nós possamos tomar como exemplo. Isaías, ele reconhece a falha que ele havia nele. Ele diz: olha, eu vou morrer, estou diante do Senhor dos Senhores, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele reconhecia que não era só o povo ao qual ele profetizava que tinha um problema na língua, ele pessoalmente tinha um problema. E o fato dele reconhecer o problema, houve aqui
um agir da presença de Deus, porque Deus só vai mexer em uma área da sua vida que você reconhecer que precisa de mudança, que você reconhecer que precisa, né, da ajuda dEle. Enquanto você se declara autossuficiente, Deus não vai trabalhar naquela área da sua vida. Quando nós reconhecemos, como Isaías, que havia uma falha nos seus lábios, Deus autoriza naquele momento que um anjo, tomando uma tenaz e retirando uma brasa do seu altar e tocando nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que quando o anjo toca nos lábios com a brasa retirada do altar do Senhor, perdoado foi os pecados dele, ou seja, purificado. Isaías foi purificado daqueles problemas que ele tinha, né? E nós vamos entender que o velho ditado chamado... Irmãos, quando eu citar alguns nomes aqui, eu não estou falando que aquele irmão ali está com aquele problema, tá? Eu estou me referindo, né, irmã Tânia? Só trocando aqui como se eu estivesse conversando, irmã Mari, com você, né? Então, às vezes eu estou falando aqui, não, o pastor falou, né, que o Admilson, né, porque, não, eu estou conversando, a maneira que eu tenho de pregar, de conversando, né, João Vilarim? Não estou citando ninguém aqui não, tá bom? Estou conversando até para atrair, é uma técnica que a gente vai aprendendo com o tempo para atrair, né, que todos possam, a atenção de toda a igreja. Então aprendemos o velho ditado aqui, que boca fechada, né, não entra mosquito. Salmo 39, o salmista diz assim: para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Então, principalmente quando eu estou no meio dos incrédulos, porque o meu testemunho, o teu testemunho, ele tem que ser mais cuidadoso. É evidente que não tem jeito de ser santo aqui, ser santo só na tua casa, né, e lá no teu trabalho você não ser santo. O processo de santificação tem que ser aqui, tem que ser na casa, tem que ser no teu trabalho, principalmente quando estamos na presença daqueles que não vivem pela fé. Aí que o testemunho tem que ser maior, porque o risco dele se pautar no teu péssimo testemunho, se desviar mais ainda, vai ser grande e a culpa vai ser sua. Então, eu quero ministrar hoje aqui sobre o pecado da língua, murmuração. Provérbios 10, 19, o Salomão escreveu: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, a moderação naquilo que nós falamos, na verdade, o verdadeiro sábio é aquele que só ouve, né? Então, os pecados relacionados ao que falamos, são aqueles pecados que saem dos nossos lábios, irmãos. Ele expõe aquilo que está dentro, Reginaldo, já comecei, é aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que os nossos lábios expressam, irmã Laura, é o que está dentro do nosso coração. Mateus capítulo 12, no verso 33, Jesus, ele diz assim, sobre a árvore e os seus frutos, irmão Miro. Você se conhece uma árvore pelos frutos que ela gera, porque pelo fruto você vai identificar. Você pega uma maçã, você sabe que você está diante de uma macieira. Você pega um cachinho de uva, você está debaixo da videira. Então, a gente conhece a árvore pelos frutos que ela gera. E o Senhor, ele faz uma analogia aqui, que o homem bom, ele tira o seu tesouro, o bom tesouro, das coisas boas que ele faz. Mas o homem mau, do seu tesouro, ele tira as coisas más. Então, ele lança no verso 16 aqui, Mateus 12, 16, dizendo que toda palavra liberada, frívola, né, sem a verdadeira motivação de edificar, que nós, os homens, proferir, nós teremos que dar conta dela no dia do juízo.
tudo que eu falo, tudo que eu comento, tudo aquilo que eu expresso, eu vou ter que prestar conta, irmã Lília. E é a palavra do Senhor que diz, pelas nossas palavras, Mateus 12, verso 37, nós seremos justificados ou seremos condenados. Então, a boca fala que o coração está cheio. Se a árvore ela é identificada pelo fruto, se é bom ou ruim, nós geralmente somos identificados pelo Senhor como santos ou não santos, pelo aquilo que nós expressamos, porque geralmente aquilo que falamos é o que está cheio o coração. Aí o Espírito Santo está perguntando, o que tem no teu coração nesta noite? O que passou no teu coração durante essa semana? O que foi que você andou pensando e não se conteve, não segurou o pensamento, porque aqui é o grande problema. Quando você pensa, presbítero Roberto, ainda está na fase do pensamento, porque ninguém segura o pensamento. Você nasceu para pensar, você nasceu até para olhar as coisas, né? Quando tem fome, desejar. São necessidades intrínsecas do homem, mas não pode, né? Você não pode expressar. Se você expressar o desejo por uma mulher que não é sua, você já pecou, porque você saiu do campo daquilo que é inerente ao homem. Aí você saiu do desejo e já foi para o pecado. Então, quando você expressa aquilo que você pensa, se não for pensamentos do bom tesouro, você está pecando, o que é pior. Quando você fala, o mundo espiritual ouve, e você dá legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Vamos ver isso mais adiante. Então, se alguém não tropeça no falar, esse tem vitória em todas as áreas da sua vida. E é um exemplo que eu quero trazer aqui do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3, verso 4, ele dá o exemplo, né, por que o homem tropeça, pastor Elcio? Porque assim, todos nós nos convertemos, e quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos a dádiva do início do processo da santificação, somos ligados ao Espírito de Deus e somos vivificados pelo Espírito dele, e começa um processo de santificação. Mas na salvação, precisamos entender que ela é progressiva, ela tem que ser transformada, irmão Ilion, filho, né, que hoje está o neto também, ela é progressiva, é igual qualidade total, hoje melhor do que ontem, amanhã tem que ser melhor do que hoje, é um processo constante de melhoria. E Tiago, ele falando aqui, como que o homem tropeça, ele vai dizer, olha, a boca, Tiago diz, se colocarmos um freio na boca de um cavalo, nós dominamos o animal. Olha que o cavalo ele tem muita força, mas você bota um freio pequeno na boca dele, você domina ele. Um navio, eu tive o prazer de fazer uma viagem de navio, acho que devia ter quase 10 mil pessoas lá, era um negócio, uma cidade, e ele era dirigido por um leme pequenininho, o pequeno leme direcionava aquele navio para onde eles queriam levar, e assim ele diz, que uma fagulha também, irmã Inácia, de fogo, incendeia uma floresta inteira, assim é a língua, a língua é fogo, a língua é um fogo consumidor, amém, irmãos? Então, agora eu quero entrar explicando aqui esses detalhes, eu quero entrar na mensagem, pecado da língua e hoje a murmuração, foi onde nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, verso 10, que Paulo, falando à igreja de Corinto, começou a admoestar os irmãos, e ele diz, 1 Coríntios 10, 10, irmão Edson, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, irmão Adilson, e foram escritas para advertência nossa, presbítero Valdeci,
Estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo escreve dizendo, olha, tudo que aconteceu com o pessoal que saiu do Egito, na terra prometida, advertência para nós, José Pedro, advertência. E Paulo lembra aos irmãos de Coríntios que no deserto o povo murmurou, o povo reclamou, e Deus destruiu eles. Você vai ver que eles vão ficar 40 anos rodando em círculo. Interessante que Paulo vai dizer um pouquinho mais na frente que todos foram batizados na nuvem, irmão Aníbal. Todos foram batizados na nuvem do mar, passaram no mar a seco, comeram um maná que caiu do céu, beberam da rocha de Meribá, tá? Quando o povo tinha sede, o Senhor falava, fala com a rocha, falava com a rocha, jorrava água, e eles beberam dessa rocha espiritual, essa pedra espiritual que é Cristo. Mas onde é que eu quero chegar, que você entenda? É que esse pessoal, como eu e você, quando eles foram tirados do Egito, quem saiu do Egito aqui? Todos nós saímos do Egito, irmãos. Nós vivíamos como aquele povo antes de conhecer Jesus. Nós vivíamos numa ignorância total. Todos nós fomos sacados, arrancados do Egito. E aquele povo, eles tiveram experiências tremendas. Quando Paulo ele cita aqui 1 Coríntios 10, do 1 ao 6, ele está se referindo a Êxodo capítulo 32, a Êxodo 14, que ele é tirado do Egito, passa pelo Mar Vermelho, Êxodo 12, eles tiveram uma experiência tremenda, gente, eles viram o mar se abrir, gente, aquele povo quando teve fome, eles clamaram e Deus mandou maná, caiu do céu. Quando eles tiveram vontade de comer carne, Deus mandou codornizes. Sabe o que é você estar no meio do deserto, onde nada se produz, nada, pior, ali só é morte, porque de dia é 50 graus, na madrugada, temperatura abaixo de zero, é 8, 80, mas Deus colocava uma nuvem sobre eles, que de noite trazia, aquecia o povo, debaixo da bênção, durante o dia, refrigério, para que eles pudessem sobreviver, alimentou o povo no deserto, o povo via sinais e maravilhas todos os dias, foi igual eu e você, quando recebemos a graça e a dádiva da salvação, levantamos a mão, aceitamos Jesus, começamos a ver sinais e maravilhas nas nossas vidas, começamos a sentir o poder do milagre, da presença de Deus, começamos a contemplar a beleza da santidade, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, até eles começarem a murmurar. Note bem que aquele povo, debaixo das bênçãos, dos milagres, eles começaram a reclamar, ou seja, como a maioria de nós, começa com muita fé, começa animado, motivado, cheio do poder, aleluia, fogo puro, mas de repente, vai cessando um pouco as evidências do trabalhar do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é novo convertido, tudo que você fala, tudo que você pensa, Deus está ali. É novo convertido, é beber na fé, é Deus trabalhando na tua vida, mas você vai ficando um pouquinho mais fortificado, Deus para de mandar leitinho, aí você começa a ter que buscar o mocotó, aí você tem que colocar mais intensidade na tua busca, você tem que colocar mais força, mais determinação na tua fé, porque os milagres já não acontecem mais cotidianamente, diariamente, da forma que acontecia quando você era novo na fé. Agora você tem que se entregar um pouco mais. Sabe o que Deus está falando aqui? Chegou o momento de você buscar mais profundidade na presença de Deus, porque senão a gente não se movimenta, a gente se acostuma, diácono Humberto, só em receber. Isso foi o tempo do leitinho, irmãos. Deus está falando, chegou o momento de vocês encarar
as situações de frente, porque eu estou levantando uma igreja abençoada para ser sal da terra, luz do mundo, para ter testemunho firme de mudança, de transformação. E isso não só depende de Deus, mas principalmente de mim e de você. Nós precisamos querer, e é isso que Deus quer. E aí você vai entender que a gente começa bem, mas o importante, tanto quanto começar bem, é terminar bem, porque a coroa da vida vai ser entregue, como está escrito no Apocalipse, àqueles que subsistirem, que firmarem até o dia da volta do Senhor. Ele não diz que você vive um tempo e depois você pode desanimar, abandonar a fé. Não, a fé é constante, é uma busca constante para que ela sempre aumente e que na volta do Senhor Jesus, no dia do Senhor Jesus, você esteja pronto para subir nos ares e receber um corpo de glória e se encontrar com o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu posso sentir Ele aqui na presença do Espírito Santo, falando ao meu coração nesta noite, que eu preciso buscar mais, que eu preciso lembrar mais dos milagres que Ele fez na minha vida, quando eu era novo na fé, das libertações que Ele concedeu, quando eu era um incrédulo, quando Ele me deu livramentos poderosos, quando Ele me ajudou, quando Ele me segurou pela mão, e a gente não lembra mais disso, e muitas vezes reclamamos e murmuramos do Senhor. Foi o que aconteceu, Paulo dizendo aqui, 1 Coríntios 10, aqui no verso 6, ele está se referindo a Êxodo capítulo 32, que quando Moisés sobe para falar com Deus, no alto do monte, e o povo se rebela, eles criam aquele objeto de adoração, oferecem holocaustos, e a Bíblia diz que o povo se assentou para comer e beber, e se levantou para divertir. O primeiro carnaval da história. Se levantaram contra Deus, não se levantaram contra Moisés. Na sequência, Números 21, verso 4, a gente vai ver o povo aqui murmurando. O verso 5 diz assim: o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste sair do Egito para morar no meio do deserto, não tem pão, não tem água. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a murmuração daquele povo, e mandou serpentes abrasadoras, que mordiam o povo. Aqui morreu milhares, até que Moisés dobra o joelho, clama, e o Senhor fala assim: olha, Moisés, levanta uma serpente de bronze, aquele que olhar para a serpente, ele vai receber a cura, aquele que não olhar para a serpente, ele vai morrer. É por isso que no Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz do madeiro, como Moisés levantou a serpente de bronze no meio do deserto. E a Bíblia diz que Jesus é o meu autor e consumador da minha fé. Quando eu olho para Jesus, eu mudo a minha vida, eu transformo o meu caminho. É importante olhar para Jesus, é importante lembrar do sacrifício de Jesus, é importante valorizar o sacrifício de Jesus. O sacrifício da cruz de Jesus não tem sido valorizado, o sacrifício da cruz tem sido esquecido. Geralmente queremos uma palavra que nos dê, levante o nosso ego, as nossas emoções, que levante, a nossa motivação, queremos, mas esquecemos que na verdade o nosso mestre morreu de braços abertos, numa cruz que não era dele, era sua, perdoando os adversários e os inimigos. E muitas vezes nós murmuramos contra Deus, quando apenas alguma pessoa, alguém se levanta contra a nossa vida, ou contra os nossos sonhos, a primeira coisa é reclamar contra Deus: cadê o Senhor, Deus? Aí Ele manda te lembrar: ei, meu filho, eu morri na cruz de braços abertos, perdoando e liberando perdão para os meus inimigos. E você quer vencer o mundo, que jeito? Tome a sua cruz e siga-me, se você é meu discípulo. Todo mundo quer ser discípulo de Jesus, mas ninguém quer tomar a cruz e seguir Ele,
porque a cruz é símbolo de maldição, é símbolo de derrota. Não, queridos, ela é símbolo de maldição e derrota para os incrédulos, mas para nós que somos filhos de Deus, é o símbolo da salvação das nossas vidas, é o símbolo que nos traz a graça redentora, salvadora, que nos empodera a capacitarmos todos os dias a viver em santificação. Você só está de pé pela graça, porque pela tua força já tínhamos sido sucumbidos pelo pecado e pelo diabo. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Mas não fica por aqui, irmão Cleidson. Números 25:1, eu estou falando do povo que viu sinais e maravilhas. Eu estou falando do povo que a nuvem do Senhor se assentava sobre a tenda de adoração, a tenda de Moisés, a tenda do tabernáculo, e quando ela descia, Deus falava tete a tete, frente a frente com Moisés. E quando a nuvem levantava, eles sabiam que Deus começava a guiar eles pelo meio do caminho e do deserto, e eles desmontavam acampamento e dizia: levanta, Senhor, dos milhares e milhares que vai te seguir, porque nós vamos. E a Bíblia diz que o Senhor era o caminho deles no meio do deserto. Este povo não podia reclamar, não podia murmurar, porque até no meio do deserto, você já viu o caminho no meio do deserto? Você nunca vai ver, porque o caminho no meio do deserto é pela fé, é quando Deus levanta a nuvem e começa a te guiar no meio da sequidão, no meio da dificuldade, porque quando você está no meio da sequidão, no meio da dificuldade, quando você está no deserto, meu querido, até os teus parentes te abandonam, os teus amigos vão subir, mas o Senhor dos Senhores, que te guia no meio da dificuldade, no meio da terra árida, Ele vai levantar a nuvem de refrigério sobre a tua vida, e quando ninguém acredita que você vai suportar aquela travessia, vai suportar aquele levante, você atravessa o deserto, porque você está na direção de Deus. É Deus que te guia, é Deus que guia o teu ministério, é Deus que guia a tua casa, é Deus que direciona o teu casamento. Sim, é Deus que direciona o teu relacionamento, porque quando você está pautado na direção de Deus, você sabe sim liberar o perdão, você sabe sim entender o momento certo e o momento errado. Na direção de Deus, você sabe que Ele está cuidando. Só quem recebe, só quem recebe, só quem recebe. Levanta a tua mão e glorifica a Deus nesta noite. Alabacace, lamanabasúbia. E o povo, Números 25, simplesmente se levantou. A praga matou 24 mil aqui. Olha só. Em Êxodo 25, do 1 ao 4, o povo murmurou, o povo reclamou, morreu 25 mil homens, 24 mil homens. Olha só. A murmuração, ela afronta a Deus, irmãos. E o que nós precisamos fazer? É justamente o oposto da murmuração. O que é o oposto da murmuração? O que é o oposto de murmurar? Vocês não estão lendo a Bíblia, né? Descobri agora. Descobri. Pastor, não tem jeito de ler a Bíblia? Tem. Oxe, como não tem? Você tem que ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, meu filho. Fora as meditações, no mínimo. Nós precisamos fazer o oposto. Qual que é o oposto? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, o Senhor diz assim: ei, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. Ei, dá glória a Deus, meu filho. Não precisa o pastor pedir, não, você está dando glória a Deus, é para Ele.
Agradeça por tudo, agradeça pela família, agradeça pelo maridão, agradeça pela esposa abençoada, que tem sustentado a tua casa através da edificação da palavra. Ei, dá glória a Deus pelos teus filhos, não murmure contra os teus filhos, profetiza a bênção, dá glória a Deus pela vida dos teus filhos, dá glória a Deus pelas autoridades. Está difícil, pastor, mas dá glória a Deus, porque toda autoridade constituída é por Deus. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, porque você vai entender ali na frente, que quando você murmura, vai acontecer aquilo que você está falando. Então dá glória a Deus, dá graças para tudo. Do caminho da minha casa de manhã, eu gasto 4 minutos, agora eu tenho gastado 5, desde do ano passado, desde mais ou menos novembro do ano passado, eu gasto 5 minutos, no trajeto normal é 2 minutos e meio, eu gasto 5, porque a hora que eu entro na caminhonete, eu coloco um louvor, uma música, e eu começo: Pai, gratidão, gratidão pela noite, gratidão, Senhor Jesus, pela vida, pelo sopro de vida. Pai, gratidão, Senhor, pela minha família, gratidão pela minha esposa, Pai, gratidão pelos meus filhos, gratidão, Senhor, pela tua igreja, noiva do Cordeiro, gratidão, Senhor Jesus, pelo meu trabalho, porque eu tenho para onde ir, eu vou trabalhar, gratidão pela tua presença, gratidão por mais um dia, pelos problemas que hoje vai fazer eu crescer mais, vai fazer eu ser melhor do que ontem, para amanhã ser melhor do que hoje. Gratidão, gratidão por tudo, Senhor. E Efésios capítulo 5, verso 2, Paulo dizendo: dando sempre graças por tudo. Meu irmão, o negócio é em tudo dar glória a Deus, dar graça a Deus. Eu sei que tem aqueles que ele precisa justificar. Não, pastor, não estou murmurando, eu só estou justificando aqui, porque o presbítero Roberto pisou no meu pé ali, ele deu uma forçadinha ali, para mim ser um pouquinho mais crente, então eu não estou murmurando da liderança, eu só estou justificando. É mais ou menos assim, né, que a gente faz, não é? Eu já fiz muito isso, principalmente quando o meu líder chegava, né, açoitava mesmo, batia de quina, às vezes até para o Roberto falava: ele não está muito não, Roberto, está doendo demais, eu acho que ele está, eu não aguento mais não, Roberto, estou apanhando demais, né? Mas apanhava ali firme. Mas quando a gente justifica, a gente está murmurando, irmãos. Mas eu aprendi a não murmurar. Quando eu cheguei na igreja, eu murmurava, irmãos, não porque, mas aí eu aprendi que quando você fecha a boquinha e dá glória a Deus, Deus começa a quebrar o cativeiro, Deus começa a mudar a história. E eu vou mostrar para você, ó, Atos capítulo 6, verso 1, houve algo tremendo na igreja do princípio. Os helenistas ou os gregos, eles começaram a reclamar da distribuição diária das doações para as famílias, e aí começaram a reclamar: para os gregos está faltando aí a cesta básica, está faltando a verbinha, estão distribuindo, né? Mas esse não era o verdadeiro problema, o verdadeiro problema era um problema bom, e é isso que a gente tem que fazer, presbítero Ricardo, irmão Eliane, a gente tem que observar, irmão Joel, o problema, na maioria das vezes é bom. Você está sendo chamado a atenção, é porque Deus quer mudar a tua vida. Você está sendo, né, Deus está açoitando um pouquinho você, porque Ele recebeu você como filho, e todo pai que recebe, né, a criança por filho, ele açoita, ele corrige, ele dá um puxãozinho de orelha, né, ele dá uma varadinha. Por quê? Para quando crescer e for velho, não se desviar. Traz na escola bíblica. O que era o problema aqui? Atos capítulo 6, verso 1, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Opa, aqui a murmuração é errada, porque o problema era positivo, a igreja está crescendo, está desenvolvendo, e é evidente que vai aumentar o problema, aumentou o número de pessoas, aumentou as famílias, aumentou o problema, mas não é
motivo de murmuração. Ah, pastor, antes o senhor abraçava todo mundo, agora só dá um tapinha na mão, Pai do Senhor lá na frente. É porque a igreja está crescendo, já não dá mais. Isso é bom, eu vou dar glória a Deus, porque esse é o propósito, é alcançar mais vidas, é alcançar mais famílias, é contribuir para que as famílias sejam edificadas. E é por isso que Deus está preparando você com essa palavra, deixando você mais forte, mais motivado, mais determinado, com mais conhecimento. Por quê? Porque você também vai ser levantado para ser um líder. Você já é um líder na tua casa. E Deus te chamou para liderar aqui também. Te prepara, no nome de Jesus. Então, eles estavam justificando aqui a murmuração da falta da cesta básica, mas na verdade era um ponto positivo. 1 Pedro 4,9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Ser hospitaleiro não é uma coisa boa? Ser hospitaleiro não é uma coisa boa? Mas tem gente que reclama. Está na Bíblia que ser hospitaleiro é uma coisa boa. Você está puxando brasas vivas sobre a tua cabeça. É uma coisa boa. Mas às vezes a gente reclama. Né? Poxa vida, a célula está uma benção, mas os irmãos podiam cuidar um pouquinho mais dos meninos, que correm demais, das meninas. Poxa vida, está uma benção aqui o nosso mas poucos estão ajudando. Isso é normal, né? Pelo contrário, irmãos, graças a Deus que eu tenho um na minha casa. Graças a Deus, porque Deus está mandando vidas. E talvez as pessoas não chegam da maneira que a gente quer, né, Roberto? Mas com o tempo, o Espírito Santo, que toca e se move no coração das pessoas, vai transformando, vai edificando. E aquele pai que não dava muita atenção, agora ele começa a educar mais a criança, chamar atenção, colocar no caminho. Aquele que não atentava em contribuir, agora já contribui mais. Aquele outro já não se preocupava tanto, agora já ajuda na limpeza. Ou seja, é Deus que transforma. É Deus que transforma. Não podemos arrumar situações para justificar a nossa murmuração. Sabe por quê, irmãos? Aqui que vem um grande problema. Porque nós reclamamos das pessoas. Aqui é o grande engano. As pessoas, eles achavam que reclamava de Moisés, de Araão. Êxodo capítulo 16, na palavra, para vocês não dizer que é eu que estou falando aqui, tá? Êxodo 16, do 6 ao 8. Então disse Moisés a Araão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Ele falou: vocês estão murmurando, Deus tirou vocês do Egito, e que não tem a carne que vocês comiam lá, não tem a comida. Foi Deus que tirou vocês. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés falando: vocês estão murmurando contra mim? Quem sou eu? Não adianta murmurar, não é eu. Prosseguiu Moisés: será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Porque quem somos nós, dizendo? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Então, quando nós murmuramos, irmã Maiara, não importa se você está falando do filho, da filha, do irmão, né? Quando nós declaramos, nós reclamamos das pessoas, nós estamos reclamando de Deus, porque aquela pessoa é um filho de Deus. Quando você reclama do teu filho, você está reclamando de Deus, porque foi Deus que te deu o teu filho, ou não foi? Tem alguém aqui que recebeu um filho que não é de Deus? Levanta a mão, quero orar por você, por favor. Quando você reclama do teu filho, você está murmurando contra Deus. Quando você murmura contra teu pai, tua mãe, você está murmurando contra Deus, porque foi Deus que escolheu eles para gerar você.
Então honra pai e mãe, para que se alongue os teus dias, e nesses dias longos você seja próspero. Quando você reclama do teu patrão, você está reclamando de Deus, porque foi Deus que levantou uma pessoa para empreender, pagar o preço do empreendedorismo, e contratar você, registrar a tua carteirinha, e pagar o teu salário. Então seja o melhor lá dentro, porque quando você ser o melhor lá dentro, as pessoas vão querer te contratar e levar para outra empresa, e dobrar o teu salário. Não reclame também do teu funcionário, porque foi Deus que mandou ele. Por mais ruinzinho que ele seja, foi Deus que mandou ele. Sabe por quê? Para provar você que você é capaz de liderar e transformar vidas, fazer as pessoas crescerem, fazer as pessoas serem edificadas, porque é muito fácil escolher sempre os melhores, mas Deus escolheu você para fazer as pessoas crescerem, a serem abençoadas, porque um dia também nós não sabíamos nada. Não adianta reclamar do governo, querido, nós não temos esse poder. O único poder que você tem é o dia que você vai lá colocar o teu voto. Depois que você colocou o teu voto, meu filho, dobre o teu joelho e siga o que está escrito na palavra: oreis pelas vossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Pastor, eu só reclamo do meu líder, porque eu quero ser maior do que ele. Eu sou maior do que ele. Jesus falou: ninguém é maior do que o seu mestre. Ninguém é maior do que o seu mestre. Ele pode ser igual, mas ser maior não vai ser. Então abençoa o teu líder, ora pelo teu líder, porque um dia você vai ser líder também. Um dia você vai estar na posição dele. Ore pelo teu esposo, porque é ele que sustenta a casa, ele é o provedor da casa, ele é o abençoador da casa. E quanto mais você ora pelo teu esposo, mais abençoado ele é. Não reclame da tua mulher, porque foi Deus que te deu também. Ela veio para trabalhar na tua vida. Aleluia, né, amor? Essa não é a mulher que trabalha na minha vida. Deus colocou essa mulher aí, abençoadona aí do teu lado, para trabalhar na tua vida. Porque nós, os homens, né, eu sei quem eu sou, a verdadeira natureza aqui dentro. Né, Roberto? Né, Edmilson? Mas Deus colocou essas bênçãos do nosso lado, não para reclamarmos dela, mas para orarmos por elas. Porque elas nos transformam, elas nos ajustam, elas, né, tá ali do nosso lado. Então, queridos, nós temos vários números aqui. Olha só, Números 16, rebelião de Corá, Datã e Abirão. Se revoltaram porque Deus falava só com Moisés. E Moisés fala: olha, vocês levitas foram escolhidos para ajudarem. Aqueles que trabalham dentro do templo é só o sacerdote. Não, nós também é filho de Deus, nós também queremos queimar incenso. Tudo bem, então queima incenso. Quando eles foram queimar incenso, o Senhor falou: se afasta deles. E a terra abriu e consumiu eles e a família deles. Sem falar a praga que caiu e morreu mais um monte. 14.700 pessoas. Até Araão, que já tinha passado por uma situação dessa, ele e Miriam se levanta contra Moisés, ela fica leprosa, tem que ficar uma semana fora, atrasou a congregação a andar, e ele foi castigado. E aqui, já conhecendo o formato, ele já corre, pega o incensário, dobra o joelho e vai clamar a Deus, e acessa a peste. Murmuração, irmãos. Então, o terreno de Deus, irmãos, é falar bem, irmão Antônio. Irmã Renata, o terreno de Deus é falar o bem. Quem fala o bem, recebe bênção. Quem murmura, maldição. E é para fechar aqui que eu quero falar para você sobre a intervenção divina.
O louvor que liberta. Fala para o irmão do lado, o louvor que liberta. Olha o contrário do povo que murmurou. Paulo, capítulo 16 de Atos, verso 16. Paulo e Silas pagam o preço por libertar uma mulher que estava cativa por um espírito demoníaco. Eles são açoitados em praça pública, despidos. São levados para a prisão, acorrentados as mãos e os pés, certamente pendurados. Frio, nudez, 40 açoites menos um. E eu imagino que Silas olha para Paulo e pergunta: Paulo, e agora? Ele falou: só tem um jeito. Vamos reclamar? Não, vamos orar. Eu acredito que Paulo, ele começa ali pendurado, açoitado, sem comer. Ele começa a falar: Pai, perdoa os nossos adversários, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa os romanos. Perdoa, Senhor, os ímpios. Senhor, perdoa esse povo. E após fazer a oração, ele começa a louvar. Ele começa a cantar. Note bem que Paulo e Silas, ele não começa: Senhor, eu libertei aquela mulher, né? Expulsei o demônio, e agora eu fui açoitado, e agora estou preso, cadê o Senhor? Não é justo. Não. Paulo e Silas, na contramão, ele começa a dar graças a Deus, louvando. E a Bíblia diz, Atos 16, a partir do 24, e recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um terremoto, irmãos, de repente veio um terremoto, sacudiu aquela cadeia, os alicerces daquela prisão. Irmãos, é no meio do deserto que você tem que cantar, que você tem que louvar, porque é no meio do deserto que Deus vai operar sinais e maravilhas. É no meio do deserto que Deus vai mexer nas estruturas do inferno. É no meio do deserto que a capacidade do milagre acontecer é infinitamente maior, porque no deserto você está sendo provado, e o nome do Senhor está sendo glorificado, porque da tua boca não sai murmuração, porque no meio do deserto você não está sendo só provado, mas você está sendo colocado travado na parede, medindo. Deus está permitindo você que seja medida as suas forças. Mas 1 Coríntios capítulo 13, verso 10 diz assim, que você não será aprovado além das suas forças, e pelo contrário, quando chegar no limite da tua força, Ele vai dar o escape. Aqui aconteceu que Deus mexeu com as estruturas da cadeia, quebrou as algemas, e como Ele tinha libertado uma vida um pouquinho mais à tarde, agora ele recebeu a libertação, ele recebeu a unção da cura, o bálsamo sobre as chagas que ele havia sido açoitado. Houve um preço sim por uma libertação, mas sempre vai haver um preço pela tua família. Você vai ter que pagar um preço pela vida dele, pela vida dela. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou um preço por toda a humanidade. Essa pequena prova vai te levar ao momento que o nome do Senhor vai ser glorificado. Sabe por quê? Porque ele vai vir para a casa do Senhor, ela vai vir para a casa do Senhor, o teu filho vai estar aqui na casa do Senhor. E como o preço que Paulo pagou ali de ser açoitado, Deus não só mexeu com as estruturas da cadeia do inferno, mas ele ganhou a vida do carcereiro e toda a tua família, porque o carcereiro falou: olha, eu quero servir esse Deus que você serve. Ele falou: é muito fácil, crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa será salva. Tem um preço, mas o preço é justificado quando você dá glória a Deus no meio da dificuldade. O diabo está olhando, ele fala: mas olha que danadinho, não murmurou, não reclamou do patrão, não reclamou do pastor, não reclamou da liderança, não reclamou da autoridade, está ali no meio da dificuldade e ainda está cantando louvores. Não dá para suportar. A Bíblia diz que os demônios têm que fugir da tua vida, a Bíblia diz que os demônios têm que fugir da tua casa, eles não suportam onde tem um louvor.
louvor, porque aonde tem um louvor tem uma boca santa. São louvores que sobem para a glória de Deus, não para a glória do homem. Quando você dá graças a Deus, meu filho, a coisa começa a se inverter. Por isso que Deuteronômio 32 diz assim: ei, não te chamei para ser cauda, meu filho, eu chamei você para ser cabeça. O último exemplo aqui, eu quero pegar 2 Crônicas 20, onde ele diz assim, crê, o rei Josafá, ele diz assim, crê nos seus profetas, né? Crê, ouve, ó Judá, morador de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas, e prosperareis. Juntaram três nações contra Judá. Não tinha condições nem de eles levantar, querer fazer uma guerra.